Daremos continuidade nessa aula. Propagação do fogo. Como o fogo se propaga? Como ele se conduz? Propagação do fogo. O fogo pode se propagar de três maneiras. Para termos fogo, nós precisamos de três componentes. O calor, que é a nossa base. O combustível, que é o alimento do fogo. E o oxigênio, que está no ar. Com esses três conteúdos, nós formamos o quarto elemento, que chamamos de tetraedro do fogo, que é a reação em cadeia. Só para dar uma relembrada, porque isso aí são os pontos fundamentais da forma do fogo. O fogo se propaga da seguinte forma, também de três maneiras. Ele vai se propagar na convecção, na condução e na irradiação. A convecção seriam através de ondas de calor. A condução, ela vai se transmitindo de molécula em molécula. Ela vai se transferindo no material, no produto. E irradiação, que seriam as ondas de calor também. Na convecção, através das fumaças, e na irradiação, somente a temperatura. Ela se transfere somente em temperatura. Dentro de um fogo, nós podemos ter, dependendo do processo, os três métodos juntos. Veja nesse exemplo. Nós vamos ter os três elementos dentro dessa panela. Nós vamos ter a convecção, a condução e a irradiação. Na convecção, nós temos dentro da panela algo sendo alimentado pela irradiação do fogo abaixo. Então, nós temos um fogo abaixo, ele alimenta esta panela, e esta panela, ela vai mudando, ela vai se transformando a temperatura aqui dentro e vai fazendo as ondas de calores. E temos também a condução, que ela vai mudando a temperatura dessa panela e vai se transmitindo neste cabo. Convecção é a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases combustível, a fumaça. Por isso que às vezes nós vamos num shopping, nós vamos num prédio, existem as portas corta-fogo, que é exatamente para segurar, para conter o fogo, para dar tempo do homem sair do ambiente. É a fumaça, ela vai encostando de parede em parede e vai se alimentando, vai dando a autonomia do fogo, vai fazendo a reação em cadeia. Condução, transferência de calor através de um corpo sólido, de molécula a molécula. Então nós temos aqui algum local, aqui nós temos o fogo, onde se inicia o fogo, ele vai esquentando a barra de ferro, que ela vai alterando a temperatura, e aonde ela vai se encostando, vai se pegando fogo. Veja um exemplo aqui, nós temos um fogo, nós temos uma tubulação de ar, e aonde vai esquentando essa tubulação de ar, e onde ela vai encostando, vai se iniciando o fogo. Essa daí seria a condução. E a irradiação é a transferência do calor por ondas de energias caloríficas que se deslocam através do espaço. Então aqui eu tenho um fogo num prédio, que ele vai irradiar aquela temperatura, aquele calor, e vai iniciar o ponto de ignição, o ponto de fulgor no prédio ao lado. Tá? Então ela radia e inicia-se o fogo. Sempre que nós tivermos um incêndio, nós vamos ter uma ignição, certo? Que é o início, né? Que é o ponto de fulgor. Aí o fogo vai ter a sua reação em cadeia, que ela vai aumentando, ela vai consumindo tudo o que está no local, e a hora que ela acabar de consumir tudo, ela vai começar o seu resfriamento. Chegamos no final desta aula, foi explicado a convecção, a condução e a irradiação. A propagação do fogo, né? Como ele se propaga. Então, para termos fogo, temos três elementos. O calor, que é a base do fogo, o combustível, que pode ser de três formas, sólidos, líquidos e gasosos, e juntamente com o terceiro elemento, que é o comburente, ou também chamamos de oxigênio, que encontramos no ar que respiramos. E temos três elementos que seriam para a propagação do fogo: convecção, condução e radiação.
propagação do calor. Conforme é mostrado, temos aqui a representação de um sólido, um líquido e um gás. É importante entender o comportamento das partículas nos meios sólido, líquido e gasoso. Observem que no sólido as partículas estão mais próximas umas das outras, enquanto que nos meios líquidos e gasoso elas estão mais espaçadas. Condução. Temos aqui duas hastes submetidas a uma fonte de calor, sendo seguradas por uma pessoa. A primeira haste de metal e a segunda haste de vidro. Qual você acha que queimará a mão primeiro? Isso, a haste de metal. Mas por que a haste de metal e não a de vidro? Porque metais são melhores condutores do que vidros. Vidros não são tão bons condutores. Observe a haste de vidro aqui mostrando a agitação das moléculas quando submetidas a uma fonte de calor. A energia transferida agita as moléculas e lentamente vai sendo transferida às demais. Isso ocorre porque sólidos são bons condutores. Suas partículas estão muito próximas umas das outras. Mas então, e os líquidos e os gases? Eles conduzem, mas não muito bem, pois suas partículas são muito espalhadas e as colisões entre elas não acontecem muitas vezes. Agora temos a haste de metal. O metal é um ótimo condutor. Observe a agitação das moléculas. Como a energia é transmitida molécula a molécula de forma muito rápida. Isso é o que ocorre quando seguramos um metal aquecido. Ele aquece rapidamente, podendo provocar diversos danos. Convecção. Então, o calor não pode ser transmitido por condução em líquidos e gases. Mas, o calor pode ser transferido por convecção. Então, é importante ressaltar que a convecção ocorre somente em fluidos, líquidos e gases, não ocorrendo no meio sólido. Nós temos um exemplo agora, que é uma sala de aula onde foi colocada uma fonte de calor. Observem que temos aí o fenômeno da convecção. A descrição e explicação desse processo é simples. Quando uma certa massa de um fluido é aquecida, suas moléculas passam a mover-se mais rapidamente, afastando-se em média umas das outras. Como o volume ocupado por essa massa fluida aumenta, a mesma torna-se menos densa. A tendência dessa massa menos densa no interior do fluido, como um todo, é sofrer um movimento de ascensão, ocupando, então, o lugar das massas do fluido que estão a uma temperatura inferior. A parte do fluido mais fria, mais densa, move-se para baixo, tomando o lugar que antes era ocupado pela parte do fluido anteriormente aquecido. Esse processo se repete inúmeras vezes, enquanto o aquecimento é mantido, dando origem às chamadas correntes de convecção. São as correntes de convecção que mantêm o fluido em circulação. Irradiação de calor. Nós falamos até agora sobre a condução e a convecção, onde falamos da transmissão de energia através do comportamento das moléculas de sólidos e fluidos. Mas nós sabemos que a energia transmitida pelo Sol é absorvida por nós aqui na Terra, sendo que no espaço temos apenas o vácuo. Então, como que a energia do Sol chega até nós? Isso se deve à irradiação, a radiação infravermelha e a irradiação de calor. A irradiação é a propagação de energia, calor, sem que haja a necessidade de um meio material para que isso aconteça. Estou comentando novamente porque, se tiver uma visita do bombeiro, ele pode fazer a pergunta do triângulo do fogo e como que o fogo se propaga. Seria a convecção, a condução e radiação. Por isso que eu estou sempre comentando do tetraedro do fogo, que é os 3 elementos mais a reação em cadeia. E agora, esses 3 formas de propagação do fogo é elemento de prova, juntamente com pergunta do Corpo de Bombeiro. Ok? Obrigado e até a próxima aula.